Queria cumprimentar todos aí com a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma aula aí, graças a Deus, que estamos ministrando, que estamos ensinando. Uma aula muito importante, porque o materialismo e o ateísmo, eles estão surgindo nas igrejas, inclusive nas escolas, né? Porque ele se difunde muito no meio acadêmico, e isso aí está se alastrando para as igrejas, porque muitas coisas que são colocadas nas escolas vêm associadas na mente das nossas crianças, né? Vêm colocadas na mente das nossas crianças. Então, isso aí está afetando a nossa vida cotidiana, e como o bispo falou, isso aí está se infiltrando nas igrejas. Amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula. Amém? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma aula, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esses irmãos que aqui estão para aprender a Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que coloque no coração dos outros irmãos também, Senhor, para que eles possam aprender a Tua palavra, para que eles possam, Senhor, entrar nas aulas, para que eles possam, Senhor, ser ministrados e ser ensinados pela Tua palavra, Senhor. Colocamos, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então nós, como eu já estava dando um certo spoilerzinho, nós vamos falar hoje sobre materialismo e ateísmo. As duas coisas andam de mãos dadas, tá? Porque o materialismo não aceita que Deus existe, né? O materialista, ele acha que tudo é matéria, tudo é feito, não existe alma, não existe espírito, né? Então, esses são materialistas e, por consequência, eles se tornam ateístas, né? Então, o nosso textual diz que, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Paulo está falando aqui? Pelas coisas que estão na natureza, por tudo que nós vemos e pelas coisas que foram criadas, nós vemos que há divindade de Deus. Não há como você olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus e não falar que não existe um Deus, né? Então, a nossa verdade prática diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. É uma verdade muito, muito, muito séria, né? Então, o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender, primeiro, a conceituar o materialismo e o ateísmo, certo? Nós vamos ver as raízes, de onde surgiu o materialismo, o ateísmo, né? Como que surgiu, pontuar pontos do materialismo e do ateísmo e afirmar o posicionamento da igreja referente a esses dois assuntos, tá? São assuntos muito, muito atuais, que hoje você vê várias pessoas, hoje é modinha ser ateu, né? Hoje é uma certa modinha em ser ateu. Então, as pessoas muitas vezes não sabem nem o que estão falando. Como muitas vezes eu já conversei com pessoas que eles falam que são ateus, que não creem em nada, eles são materialistas. Só que eles têm medo de fantasma. Então, peraí, você não disse que não crê em espírito nenhum? Né? Então, são coisas que não casam, né? Ele fala uma coisa, mas pratica outra. Então, o materialismo, o que ele é? Ele é uma doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. No materialismo, ele nega a realidade do mundo espiritual, que a vida está fora do mundo material conhecido. Eles não creem que nós temos uma alma, um espírito. O materialista, ele crê na matéria, ele acha que tudo é matéria, tudo foi criado
pela matéria. Ele crê na teoria do evolucionismo, que nós vamos falar sobre Darwin, né? Que o homem veio do macaco, que os milagres, no caso, eles não se tornam, não são desnecessários, mas são coincidências que existem, que acontecem na vida das pessoas. Então, a questão do materialismo e do ateísmo, elas estão muito ligadas, estão muito conectadas, né? E eles falam que tudo que a gente fala para ele sobre Deus, sobre milagres, sobre os anjos, sobre todo o domínio espiritual, eles falam que isso aí é tudo superstição e imaginação da nossa cabeça, né? Falo, isso aí é imaginação humana, isso não existe. Então é isso que o materialismo e o ateísmo prega, né? Então, eles, como eu já falei, eles refutam toda a ideia que tem um ser supremo no universo que intervém na vida do ser humano, né? Como eu já falei, a versão de Darwin projeta que isso tudo são coisas criadas pela nossa cabeça, que isso tudo é uma coisa supérflua, que não traz nada de benefício para a humanidade. Ao contrário, só traz malefícios, né? Que infelizmente, religiosamente falando, em nome de religião, muitos põem uma bomba na cinta, explodem um quarteirão inteiro. Então, existem maus exemplos dos dois lados, né, Bispo? Existem pessoas que, em nome de religião, eles fazem coisas erradas, né? Querendo, eles estavam colocando Deus num lugar, mas não é Deus que falou, não é. Então eles usam isso como o maior argumento, né, para refutar que existe Deus, que existe os espíritos, né? Toda essa conversa aí que a gente já ouviu e muito, né? Um deles é Freud, né? Freud é, ele escreve Freud, mas se fala Freud, então uns negócios meio estranhos aí, que ele é francês, né? Então, ele é um dos que ele foi um dos que combateu muito a religião, dizendo que não existe questão de um Pai Celestial, que não existe evidências de uma figura paterna, de um Deus que criou todas as coisas. Eles falam que nada disso existe. Tudo certo até aqui, bispo? Tudo na paz? Só dar uma colocação aí que existe dois tipos de materialista, né? Aquele materialismo que é o que nós está falando é o ateu, esse materialista ateu, ele nega a existência de Deus, né? Ele nega a criação, ele nega a queda, ele nega o pecado, a alma, o espírito. Esse materialista ateu, ele não crê em salvação nem em condenação. Então, se ele não crê nem salvo e nem condenado, ele vai para onde? Vai virar purpurina? Porque não é possível, né? Então, é uma concepção totalmente fora do contexto da Bíblia. Esse é o materialista ateu. E existe, Nai, um outro tipo de materialista, esse está dentro da igreja. É o que nós chamamos de materialista religioso, né? Ou seja, ele ele aceita tudo que que o materialista ateu nega, né? Mas ele só pensa no mundo material. Ele é um materialista religioso, né? Ele se expressa através do consumismo, do ter e não do ser. Ele tendo, ele quer ter, ele quer angariar. Quanto mais ele tiver em termos materiais, para ele é melhor, né? O próprio Eclesiastes diz que ele corre atrás do vento. Né? As pessoas correm atrás do vento é um materialista religioso. É aquele, né, que está dentro da igreja, mas ele não pensa muito no espiritual, ele pensa mais no material.
Teoria ele estando bem, comendo bem, vestindo bem, cuidando bem da família, a família vivendo uma vida próspera, tendo vamos dizer, o melhor, é esse que está dentro da igreja. E esse é perigoso, que ele é um, ele é um materialista religioso. Esse Nai que está dentro da igreja, ele pode contaminar muitas pessoas, porque ele só pensa naquilo que é matéria. Ele é como o jovem rico, né? Ele só pensa na riqueza, né? você pode ver a teoria da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, que é uma, né, um dos materialismos que domina várias igrejas hoje, né? Que eles só querem saber do ganhar, eles querem ter, eles querem, em vez de ter bênçãos espirituais, eles querem as bênçãos materiais. Mais materiais do que espirituais. E esse é o que nós chamamos na teologia de materialismo religioso. O ateu, ele já não crê em Deus mesmo. Ele fala que não crê em salvação, não crê em tudo bem. Esse é o materialismo, materialismo ateu. Mas o materialismo religioso é aquele que está dentro da igreja, mas ele só quer riqueza. Ele até barganha com Deus. Ó Deus, se tu me der isso, eu dou o dízimo. Se tu me der isso, eu faço aquilo. Então, esse tipo de materialismo religioso, infelizmente, ele das igrejas. Aí, quando eu leio um texto, Nai, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha que texto extraordinário. Quando o Senhor diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, o que ele está dizendo aqui? O materialismo religioso, ele espera do Senhor só nessa vida. Ele quer viver bem só nessa vida. E ele esquece que depois tem a vida eterna. E esse tipo de materialismo, ele é perigoso na igreja. E ele é perigoso até para aquele que está servindo a Deus. Porque se ele pensar dessa maneira, olha o que o Senhor está falando. Ó, se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos miseráveis. Porque o nosso pensamento é vida eterna, é depois. Não estou dizendo, Nai, que nós não temos que, com isso, não cuidar do material. Não, não é Sim. isso. O material nosso, a gente tem que cuidar. Você tem que cuidar da tua casa, você tem que levar provisão para os teus filhos, para a sua esposa. É bom você ter um carrinho bom, ter uma vida. Quando você quiser comer uma coisa, olha, eu estou com vontade de comer uma pizza hoje. Pedir uma pizza, tal, tem condição. Isso é muito bom. Mas o materialista religioso, ele é perigoso na igreja, porque ele só quer o bem material. Ele só, quando se fala e um pregador prega sobre que a pessoa vai viver uma vida próspera nessa terra, nossa, ele até pula do banco. Fica alegre, porque olha, o bispo está falando, ou o Nai está falando lá, o presbítero está falando que Deus vai nos abençoar nessa terra. Vai nos abençoar. A promessa de Deus é nos abençoar já nessa terra. Porque Pedro uma vez perguntou para Jesus, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? Porque é uma pergunta que parece uma pergunta materialista, mas não é. Não. Pedro queria saber, Senhor, nós deixamos casa, deixamos mulher, deixamos filho, deixamos tudo para te seguir. Qual é o objetivo? O que nós vamos ganhar? O que Jesus falou para ele? Vocês vão ser abençoados 100 vezes nesta vida e depois a vida eterna. Jesus poderia só dizer para eles, ó Pedro, nessa vida aí vocês vão ser um catador de lixo. Nessa vida vocês vão ser os mais miseráveis. Não! Jesus, ó, nessa vida vocês vão ser 100 vezes mais abençoados e de viver a vida eterna. Então, as duas partes é importante. A parte material e a espiritual. Mas só que a espiritual tem que estar acima da material. Porque material acaba, espiritual não termina. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Demais coisas serão acrescentadas. Então, o materialista religioso, ele é super perigoso. Inclusive, não só ele, né, Naio? Os pastores que pregam isso, né? Que pregam só a matéria, só o bem material. Isso é perigosíssimo.
Certo. Pode perguntar, Jefferson. Então, o bispo já respondeu para mim o que já estava pensando aqui, né? O caso, por exemplo, é aquele que vai e fala assim: se Deus não fizer aquilo para mim, não adianta eu ir na igreja, né? Tem que ter esse pensamento, né? O cara vai com aquela, como se fosse obrigado a acontecer aquilo que ele, a intenção que ele vai lá, o cara ficar, acontecer isso comigo, tudo de bom para ele, né? Se não for isso, ele não satisfaz, ele não fica, é uma pessoa que tem aquele, né? Se quer ir na Sim. igreja, Esse pensamento aí, Jefferson, é aquele pensamento que eu estou falando, é o materialismo então, religioso. é, Ele tem a religião como só cuidando da matéria terrena, terra, né? E o Senhor diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra, né? Porque a da terra traça, a ferrugem e corrói. Então ele diz: buscai lá as coisas do alto, né? Onde a traça, a ferrugem, o ladrão não pode roubar. Não estou dizendo isso, Naí, e irmãos que estão acompanhando essa lição, que nós não devemos cuidar da matéria. Cuidar da matéria da nossa vida, sim. Não ser materialista. Materialista é outra coisa. Cuidar da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso bem-estar, do bem-estar da nossa família, isso é direito e é dever nosso. Agora, ser materialista, só cuidando da matéria, irmão, está perdendo seu tempo. Olha o que o senhor falou. Se esperarmos do Senhor só nessa vida, somos mais do que miseráveis. É isso mesmo. E então, irmãos, a maior base para o materialismo é a ciência, né? Que eles sempre se baseiam em toda a ciência para estar baseando nas suas filosofias, né? Como o bispo falou, nas suas teses, né? Então, essas pessoas que inclusive já estão muitos dentro das igrejas, né? A base deles é a parte acadêmica mesmo. Então, por isso que quando nós vamos fazer até um curso de teologia, você tem que tomar cuidado de não ficar preso só na letra, né? Você tem que dar entrada para o espírito, senão você fica só na letra e não vai resolver nada. Então, já como nós já falamos, o ateísmo é uma doutrina que nega a existência de Deus, né? Um Deus pessoal revelado na Bíblia, eles não andam de mãos dadas com o materialismo, como eu já falei, negam a espiritualidade, afirmam que a matéria é a única existente e possível, que não é possível existir um Deus, um ser do mal, um diabo, né? Só que assim, como eu falei no começo, tem muita gente que acha bonitinho falar que é ateu, né? Mas que adianta você falar que é ateu, mas depois ficar com medo de espírito de fantasma? Então você não é ateu, né? Porque o ateu não crê nessas coisas. Ele crê somente na matéria, né? Ele não crê no mundo espiritual, né? Então, muita gente, como eu falei, acha bonitinho falar que é ateu, né? Inclusive, tem um rapaz lá que eu estou doutrinando na firma que eu estou falando com ele, fala, mas peraí, se você é ateu, você não pode crer em espírito. Como que você tem medo de fantasma, tem medo de espírito que ronda a sua casa, sendo que você é ateu? Ateu já diz, você não crê no mundo espiritual. Mas você falando bem, Nay, tem pessoas que fazem uma confusão tão danada nisso, porque o que seria o ateu? A própria lição está dizendo assim, né, que o ateu é a doutrina que nega a existência de Deus. Mas eu acho que no mundo hoje que nós vivemos, como que você pode negar a existência de um Deus? O Então, ateu, o ateu, acho que ele é mais crente que nós, porque não é possível a pessoa ter uma filosofia ateísta, ou viver uma filosofia ateísta. Mas se tudo é matéria, sente dor. Matéria não tem fome. Matéria não tem livre-arbítrio. Como que é isso? Não dá para entender, não dá para colocar na cabeça nossa
essa filosofia de materialista. Não tem como. Como que tudo é matéria? Então, lógico, não tem fundamento a crença deles, né? E o próprio ateu, o ateu, acho que ele crê mais em Deus do que nós, porque não é possível. Eles falam mais de Deus do que o próprio servo dele, o servo nós crentes. Então, Bispo, você quer fazer alguma pergunta, Anderson? Sim, então isso acaba caindo como se do pecador, né? O ateu, ele é um pecador para nós, que somos evangélicos, somos bispo, ele é pecador então, né? Ele Até não nós é... somos pecadores, né? Pecadores, até o cristão é. Todos somos Até nós pecadores, somos. né? Nós Então, lutamos contra o pecado. na realidade, eles crêem de uma forma errônea, né? Eles crêem de uma forma errada. Então, o que eles creem é que não existe espírito, não existe Para eles não existe mundo espiritual. Para eles não existe. não existe nem salvação e nem pecado, e nem condenação. Então, para o ateísmo, para o materialista, não tem esse negócio de, igual a gente cremos na salvação, cremos na vida eterna, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Para eles não tem nada disso. Para eles, para o materialista é a matéria, e para o ateísmo é não crer nada disso. Para eles não existe nada desse lado espiritual. E também, Mas é igual eu falei, como é que ele sente dor, como é que ele sente isso daí é estranho, né? Como é que totalmente. eles explicam isso? Então, e na realidade, existem também, eu vou só colocar uma adenda aqui, mas depois isso aí fica assunto para uma próxima aula, que também é um tema bem complicado e um tema bem extenso, os gnósticos e os agnósticos, né? Que os gnósticos, eles dizem que existem um Deus, né? Esse Deus é o Deus mau que criou a matéria, né? Que seria o nosso Deus, né? E diz que existe um Deus superior, um Deus supremo, um Deus acima do nosso Deus, que vai tirar a terra de todo esse sofrimento, né? Então, esses são os gnósticos. E são os agnósticos, que tem também muita gente que fala que é agnóstico sem saber o que está falando. Tá? Agnóstico, ele é em cima do muro. Tá? Ele não crê nem em Deus, nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Como ele não consegue provar que Deus não existe, nem que Deus existe, então ele fica em cima do muro. Ele é chamado de agnóstico. Né? E, pasme você, tem muita gente assim. Muita. Então, essa parte do ateísmo que não crê em Deus, até eu vou falar isso adiante, né? O que acontece? Eles não conseguem provar que Deus não existe. Então, toda a tese deles, no começo, já a premissa que eles usam para defender o ateísmo e o materialismo já cai por água abaixo, porque a premissa já é falsa. Eles não conseguem provar que Deus não existe. Então, porque... eu acho que o principal argumento deles, né, do ateísmo é esse. Eles sempre dizem isso, né? Se você não pode provar que existe, então você fica em cima do muro. Né? Então, o maior argumento deles é esse. Me prova Deus. Me prova que ele existe na matéria, materialmente falando. Me prova que ele existe, aí eu creio. Enquanto não provar, o ateísmo e o materialista são assim, os dois. Enquanto você não provar a existência de Deus, porque eles creem em matéria, e Deus não é matéria, Deus é espírito. Então eles não vão acreditar nunca, porque Deus, ele não é material, não é matéria. Deus, a Bíblia não fala? Ele é espírito, né? Então, eles nunca vão acreditar, porque nós cremos no Senhor, nós cremos por quê? Pela nossa fé, não é, Nai? É pela fé que nós cremos no Senhor. Você não viu Deus. Você não viu Deus. Alguém viu Deus aí? Você pode sentir Deus na presença dele, a glória dele através do Espírito Santo é diferente. Agora, ver Deus, nem Moisés, o grande homem de Deus, Moisés,
Moisés pediu para ver Deus, Deus deixou ele ver pelas costas, não é isso? É, Diz que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele estava tão grande com a glória de Deus, que tiveram que colocar um lençol no rosto dele, porque o povo não estava aguentando de ver Deus pelas costas, né? E como que o ateísmo, o materialismo vai acreditar nisso? Eles não vê Deus, né? Então eles não acreditam. Para eles crê, sim, na matéria. Se você apresentar essa caneta para eles e dizer, ó, essa caneta aqui, ela existe. Por que ela existe? Porque você está pegando, porque ela é matéria. E você prova a existência dela, porque alguém criou ela e ela está aqui. Isso é a tese deles. Eles não creem igual nós, que cremos pela fé. Aí é diferente. certo. Pode falar, pastora Cleide. Então, é o orgulho, né, no coração do homem, a arrogância. Mas se Deus não existisse, não ia existir ateu, não ia ter o ateísmo. Essa já é a prova. Aí você falou tudo, viu, pastor? Como que Falou vai ter o tudo. ateu se o próprio Deus que criou, né? Então, até Mas seria Tomé falou na teoria que eles creem em Darwin, evolucionismo, criacionismo, eles creem tudo nesse tipo de coisa aí, né? Crê não, né? Para eles tem que ter. Eles acham assim: se não tem um argumento lógico, para eles não funciona. Então tem que ter uma explicação lógica e algo que, vamos dizer assim, que o materialismo e o ateísmo quer, eles querem algo para tocar, né? Você pode ver que enquanto qual foi lá que Nicodemos, né? é, Enquanto ele não ouviu Jesus? não viu e não tocou, Jesus falou: eu sou o mesmo, põe a mão aqui. Enquanto ele não fez isso, ele não acreditou. Não acreditou. Não foi Esse Tomé? Oi? Não foi Tomé? Tomé, isso, não. Nicodemos foi o sábio que foi falar com Jesus. Isso, não. Foi Tomé, a cabeça aqui falhou. Tomé, Nai, ele era um ateu. Se Sim, você. Porque eu quando só ele chega acredito vendo, né? ele só acreditou quando ele pôde tocar. O próprio Jesus falou: toca aqui, vê se não é eu. Porque ele era um ateísta. A princípio, ele era um ateísta, porque ele só creu quando ele viu, né? Quando ele tocou em Jesus, quando ele notou, viu a matéria, vamos dizer assim, o Senhor Jesus, aí ele acreditou. Infelizmente, tem pessoas que estão dessa maneira. Eu não creio em Deus, ele nunca apareceu para mim, nunca toquei nele, nunca vi ele. Como é que eu vou acreditar numa coisa inimaginável, que não existe? O ateísmo e o materialista, eles pensam dessa maneira. E nós pensamos de uma forma diferente pela fé. Pela fé, nós cremos que o mundo foi criado, pela fé, nós cremos que Cristo morreu, padeceu, o terceiro dia ressuscitou. Pela fé, querido, tudo pela fé. E o materialista e o ateísta, eles não acreditam nisso de jeito nenhum. Certo. O Jefferson tinha levantado a mão, tem alguma pergunta, Jefferson? O Jefferson saiu, Nai. Então deve ter caído a conexão dele. Isso, sim. Daqui a pouco ele volta, e aí ele vai perguntar. O ateu, ele é complicado. Vocês lembram de uma historinha com o apóstolo? Eu não sei se foi o apóstolo, foi eu. A gente conta que um professor chegou numa sala de aula, né? E falando sobre a não existência do mundo espiritual, tal, né? E que quem tivesse alguém que contestasse ele lá, e tinha um servo, um menino, um mocinho, né? Servo do Senhor lá, e ele falava assim, ó, vocês têm que acreditar na matéria, sabe? Matéria. Aí ele pegou, lembra da historinha? Ele pegou um ovo na mão, né? E falou assim, ó, é o seguinte, matéria é isso, ó. Se eu pegar esse ovo aqui, ó, e soltar ele vai cair no chão e vai quebrar. Vai quebrar e acabou. É matéria, isso é matéria, né?
Aí tinha um moço lá, um evangélico e tal, né? Falou para ele, você acredita no teu Deus? Ele falou, acredito. Ele falou, então é o seguinte, ó, eu vou pegar, o ateu falando, eu vou pegar esse ovo e vou soltar ele. Se ele cair no chão e quebrar, isso é matéria, não existe Deus. Aí o moço falou assim, ó, tudo bem, vamos fazer o seguinte, mas primeiro o senhor me deixa fazer uma oração. Eu vou fazer ele quebrar, nós não cremos em Deus. Aí tá bom. Aí o menino começou a orar, falou, Senhor Deus, mostra para esse homem aí que tu existe. A hora que ele soltar esse ovo, quando ele soltar o ovo, eu quero que dê um infarto fulminante nele e ele caia no chão morto para mostrar o seu poder, que tu existe. Aí, Nai, o cara, o ateu pegou o ovo, ficou olhando para o ovo, olhando para o menino. Sabe o que ele fez? Não, vamos deixar para lá, vamos mudar de assunto, não sei o que, largou para lá. Você acha que ele ia soltar o ovo? O cara é ateu. Ele podia ter soltado o ovo, falou. E se a oração que o menino fez lá acontecesse? Então, acho que o ateu, ele acredita mais em Deus do que nós. É uma historinha meio antiga, mas é verdade. O cara, quando ele olhou, que ele viu mesmo, ele pensou bem e falou, caramba, se eu soltar esse ovo aqui, me dá um infarto aqui, e se for verdade? Aí ele pensou bem, lá mudou de assunto na hora. Então, a gente tem que acreditar que existe um Deus, pela fé. Isso é fé. Isso é fé. Certo. Ô Jefferson, você tinha levantado a mão, pode O perguntar. Jefferson voltou. Tem som, Jefferson? Eu queria perguntar uma coisa. O ateu, ele nasce, ou ele se forma, ou é uma decepção que a pessoa tem para se tornar um ateu? Vou falar disso agora, Jefferson. Isso. Vou falar disso agora. Eu ia responder, mas eu engoli. Bom, primeiro eu posso te falar uma coisa. O ateu, ele se forma. Ele não nasce ateu. Ninguém nasce ateu, querido. Ninguém nasce... Tá? O ateu, ele é formado, principalmente nas academias, nas escolas, né? Hoje é uma coisa com a internet, é uma coisa mais difundida, onde as pessoas podem pesquisar com mais facilidade, mas normalmente é no seio acadêmico que isso aí mais é difundido, né? Então vamos lá, os 4 cavaleiros do ateísmo. Eita, oi, pode falar. Mas eu digo assim, mas pode ser uma decepção que a pessoa às vezes tem na vida? Que eu já pode. Aí a pessoa se... Jefferson, eu ia deixar para depois, mas Jefferson. Já que você está perguntando sobre isso, 99% dos ateus, 99%, eles têm uma carga negativa da figura paterna, né? Então, você pega o Marx, né, que é do marxismo, você pega Darwin, você pega todos os ateus, eles não tinham a figura paterna, ou problemas com o pai. Eles tinham... então, nessa condição deles terem esse problema na figura paterna, eles não criam na figura paterna. E como que eles vão crer num Deus que a gente diz, é o nosso pai. Deus é o nosso pai. Então, isso já vem de um cunho psicológico. Você vai ver agora no slide. E também, Nai, a pergunta do Jefferson, às vezes ele teve uma decepção espiritual em alguma igreja, ou com o próprio pai, ou com a própria família, uma decepção no sentido espiritual. E aquilo afetou a vida dele não acreditar mais em Deus, através de uma decepção, vamos dizer, espiritual, vamos dizer, uma falsa profecia. Muitos desses aí tiveram algumas falsas profecias, aí entrou no ateísmo, no materialismo, porque se decepcionaram até como eu falei, de uma profecia, de uma pessoa que falou alguma coisa que não concretizou na vida dele. Isso pode acontecer também, viu, Jefferson? Isso. Então, por exemplo, nós estamos vendo aí o Freud, né? Freud foi um grande filósofo, né? Ele muito inteligente, e ele afirmava
de forma ousada que Deus era uma mera projeção de um desejo infantil do ser humano, né? Então ele enfatizava isso e que as expectativas de um mundo racional não eram compatíveis com a crença da existência de um Deus, né? Então, esse era muito materialista, né? Então, o que aí vai entrar na sua pergunta, viu, Jefferson? Então, se Deus não existe, então, seguindo o pensamento de Freud, o ateísmo pode ser visto como um mecânico de fuga psicológico, tá? Pelo qual nós evitamos assumir a responsabilidade moral derradeira por nossa própria vida. Ou seja, isso está claro que é de um cunho psicológico, né? Eles creem que depois que você morre, você não é nada, você não vai acontecer nada com você. Então, através das premissas de Freud, nós já constatamos que tem alguma coisa de fuga psicológica, provavelmente seja alguma coisa errada com a figura paterna, né? Muitos ateus que não creem em Deus sofreram abusos. Eles, se você pegar a história deles, eles não se vinculam normalmente com a figura paterna. Então, por isso eles negam a existência de um pai, de um Deus pai, né? Então, por isso que a sua pergunta tem sentido, né? E ela vem a explicar muita coisa. Karl Marx. Quem já ouviu falar desse Karl Marx? Vamos ver se vocês associam a pessoa, porque foi muito divulgado ultimamente aí. Karl Marx. Alguém lembra de alguma teoria desse rapazinho aí? Karl Marx é o pai do comunismo, do socialismo. Então, ele pregava que ele era preocupado de que maneira a religião, né, estava sendo introduzida no meio do povo, que todas as sociedades tinham que ser iguais, porém iguais materialmente falando, né, porque ele já não cria no Deus, ele não cria nisso, e ele falava, como ele falava aí, ó, a religião é o ópio do povo, ou seja, ela é contra o povo, né? E até hoje, todas as lutas existentes em todas as histórias das classes sociais foram causadas pela religião. E por isso ele pregava um governo único, um governo socialista que era de igualdade para todos, só que assim, igualdade para todos que estavam abaixo dele. Ele era acima, né? Ele tinha que ter mais dinheiro que os outros. Então, não era bem o comunismo, o socialismo, não é bem o que é pregado aí, não. Tá? Então, o problema do pensamento de Marx é o seguinte: a crença no aperfeiçoamento humano mediante mudanças estruturais é uma questão de fé. Para você crer que o ser humano vai mudar e vai ter uma questão de igualdade, você tem que ter fé no ser humano. E como ter fé se eles negam a fé? Você vê que é uma coisa incoerente, é uma coisa que não bate, né? Então, ele pregava que a melhora social, a justiça efetiva, os próprios mecanismos do comunismo se mostram ineficazes ao longo do tempo. Por quê? Porque eles não conseguem ter fé no ser humano. Se você não consegue ter fé, né? Então, é uma questão de fé. Apesar do ser humano provar que ele é um ser totalmente mau, totalmente, às vezes, fora da realidade divina do que Deus quer, ele
ele tinha que ter fé que as pessoas iam fazer de acordo com o que ele mandava, né? Esse aqui é famoso, Darwin. Tá barba bonita. Eita, nós, esse aí é o famosíssimo, né? Que é a teoria da evolução, né? Que ele não crê que Deus criou o homem, ele crê que a matéria foi se unindo, uma ameba se unindo com a outra, e aí foi criando os seres, que aí surgiu o macaco, e do macaco veio o seu. Esse é o rapazinho que fala sobre isso. Então ele não crê em nada, nem imagem de Deus, nem uma leitura tradicional da humanidade, que era a crença de um Deus poderoso que criou o homem, que tornou o homem esse ser inteligente. Ele não cria nada disso. Tudo é uma evolução da natureza. Não existe nada espiritual. Para Ele ele, deve estar explicando isso pro diabo lá no inferno, né? não, lá Tá não. explicando. Então, Isso acho que é um dos maiores absurdos. E infelizmente, né, essa teoria de Charles Darwin, ela é pregada até nas escolas. É sim, um absurdo ter isso hoje como uma metodologia na escola, o ensinamento escolar. Isso daí devia ser banido das escolas, porque isso daí é uma teoria fora do cristianismo, que é a maioria hoje no Brasil, vamos dizer assim, né? Porque isso daí é um absurdo se tratar nas escolas de uma teoria absurda dessa, que é a teoria de Darwin. E é, ela está nos livros de escola. está, está. Então, esse processo evolutivo, segundo Darwin, é inexplicável, porque você começa a não ter explicação, por exemplo, numa doença que a pessoa é curada milagrosamente. Se é um processo evolutivo, o normal seria que a pessoa se viesse a óbito, viesse a falecer. Por quê? Porque não é um processo evolutivo. A doença não está evoluindo, como é a teoria dele. E como que ela pode ser milagrosamente curada que nem os médicos têm explicação? Então, aí já se torna uma coisa furada. Então, o ateísmo, ele já morre, como eu falei, na sua premissa, no seu conceito. O que é o conceito? O conceito de não crer em Deus. E eles não conseguem provar que Deus não existe. Eles não conseguem provar que a fé não existe. Como o bispo falou anteriormente, eles não creem na fé, mas eles creem que existe tristeza. Tristeza você pega? Não. Alegria você pega? Não. Quando você diz que ama uma pessoa, o amor que você diz que ama, você consegue ter ele no seu tato? Não. Então aí já morre a doutrina ateísta. Vamos mais para frente. Esse aqui é ateu. Esse é o Neitzel, né? Neitzel. Esse era O nome filho. dele é complicado. O nome desse cara é difícil de falar. Mas olha só a história dele, bispo. Ele era filho de pastor, criado na igreja luterana. O que eu falei? A pessoa tem Então ele afirmava que o ser humano uma frágil. decepção, né? Isso. Ele afirmava que o ser humano frágil é uma cria de um significado exatamente frágil, conseguindo encarar a realidade. Ou seja, ele tinha uma filosofia de tragédia. Sendo filho de crente, sendo filho de pastor, ele negava a existência de Deus. Você tem noção que é isso? Então, é uma coisa bem complicada, né? Antes de entrar no assunto dos neo-ateístas,
que aí nós vamos entrar em pessoas já da atualidade, né? Eu queria contar uma história sobre o Albert Einstein. Albert Einstein, todo mundo sabe, ele foi um grande cientista, tinha um QI imenso, né? Acima de todas as médias, acho que até hoje nunca houve um QI do tamanho do dele, né? E ele era ateu convicto. Mas se você olhar a história novamente, como nós já falamos aqui, ele vivia somente com a mãe. Ele não tinha uma figura paterna. Segunda coisa, um dia, Einstein, na sua adolescência, chegou para a mãe dele e falou assim: é incrível como a gravidade ela é de uma precisão milesimal. Ou seja, se você tiver 1 milésimo a menos de gravidade, a humanidade inteira morre. Se você tiver 1 milésimo a mais de gravidade, a humanidade inteira é esmagada. Então, é nítido que existe uma outra força que controla isso. E a mãe dele virou para ela, também era ela era ateu também, e ela falou assim: você não está querendo me falar que Deus existe. Ele falou: ó, eu não creio que Deus existe, mas eu creio que existe uma força imensa que segura isso, porque isso é tão milimetricamente preciso que se qualquer coisa desse errado, nós não estaríamos aqui. Então, o ateísmo já morre aí. Ele mesmo já se nega, né? Porque ele não consegue comprovar como que a gravidade ela é milimetricamente precisa. E nós temos aí os neoateístas, né? Esses aqui, eu creio que são os mais perigosos. Depois eu tenho um slide que eu vou mostrar para vocês qual a diferença do ateísmo e do neoateísmo. Por quê? Aqueles que você viu anteriormente, eles só eram encontrados nas grandes faculdades. Então, você precisaria ser de uma elite para ter contato com eles, para eles poderem pregar o que eles falavam, para que eles pudessem difundir a ideia deles. Agora, esses não. Esses aqui, eles têm redes sociais, alguns já morreram, outros não, mas tudo que eles falaram, todas as teses já são mais difundidas e outra, estão nas escolas, né? Esse aqui é alguns livros que tem aí na literatura deles, né? Deus é um delírio, Deus não é grande, a desilusão de Deus, né? Quebrando o encanto, né? Sobre a religião, esse livro. Então, são livros aí lançados por eles que mostram que Deus não existe, que pregam que Deus não existe. Então, o Richard Dawkins, ele é um dos mais famosos ateístas da atualidade. Ele é biólogo evolutivo, ele crê na teoria de Darwin, né? Faz críticas severas ao criacionismo, à parte que Deus criou, né, o mundo, né? Então, ele é um autor de um daqueles livros que eu mostrei, Deus é um delírio. E esses livros estão nas nossas faculdades. Esses livros são colocados para os alunos do ensino médio lerem. Por quê? Porque eles são filósofos, eles são os filósofos da atualidade. Isso aí está sendo colocado de maneira, como a gente já falou muito, que as coisas estão caminhando para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus. Então, eles estão colocando isso na nossa sociedade de uma forma, mas de uma forma sutil. Por isso que as nossas lições são as sutilezas, né? Porque é de uma forma sutil.
Vamos lá. Sam Harris. Esse aqui também é um dos que prega que a fé não é apenas desnecessária, mas ela é perigosa e destrutiva. Olha o que a pessoa me fala. Ele afirma que a suposta ligação entre fé religiosa e moralidade é um mito. São baseadas em evidências ou estatísticas reais. Mas espera aí. Se a moralidade é um mito, vamos lá. Aí eu fiz a pergunta para um rapaz lá. Falei assim, se você tem uma esposa, você trai ela, é legal? Ele falou, não. É ético? Ele falou, não, é antiético. Mas de onde você tirou isso? Se você não crê na fé e na moralidade e não crê na Bíblia, você tirou de onde? Que isso aí não é uma coisa legal, não é uma coisa ética. Então, são coisas que eles vão falando, mas a gente não consegue assimilar. Por quê? Porque é totalmente contra. Não tem como eles provar que isso não existe, a fé, né? Esse aqui já falecido, né, que é o Hitchens, ele também defendia a teoria da evolução e falava que a gente precisava urgentemente de um novo iluminismo. Alguém já ouviu falar essa palavra? Iluminismo? É uma das crenças que está crescendo no mundo. É uma das crenças que está crescendo no mundo e pregam que Deus não existe. Né? Esse é o Daniel Dennett, né? Ele estuda filosofia. Olha só onde que eles chegam. Ele estuda filosofia da mente, tá? Só que ele fala que toda evolução é uma coisa natural e é um processo de algoritmo matemático. Eu falo, meu Deus do céu, de onde esses caras tiram essas coisas? Né? A nossa vida, assim, é uma matemática pura. Eu vou ser professor de matemática, eu creio nisso. Mas que a fé, não. A fé, filho, 1 mais 1 são 5. Entendeu? Você junta 2 irmãos, dá 5. Entendeu? Isso é fé. Então, isso aí vai totalmente contra ao nosso tipo de pensamento. Então, qual que é a diferença entre o ateísmo e o neo-ateísmo? O ateísmo ele é pregado com bases filosóficas. Já o neo-ateísmo ele tem mais base científica. Certo? No ateísmo, os debates restritos entre intelectuais. Só ele se entende lá. Porque pegar uma pessoa que não tem o conhecimento no nível deles, a pessoa não consegue entender nada do que ele está falando. Já o neo-ateísmo, ele já alcançou as grandes massas. Ele já está sendo pregado e difundido até nas escolas. No ateísmo, o uso dos pensamentos filosóficos que excluem possibilidades de Deus via diversas construções filosóficas psicológicas. E aí, no neo-ateísmo, eles usam fortemente a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Já no ateísmo também, em termos acadêmicos, são pensadores respeitados, mesmo que sejam criticados por visões consideradas equivocadas. Já no ateísmo, eles não são levados a sério pelos próprios ateus. Então, fica uma coisa incoerente, sendo que eles são ateus, mas não são levados a sério pela própria comunidade de ateus. Então, é uma coisa totalmente fora de contexto. E aí, nós entramos, aí eu trouxe esse gráfico aqui. Esse gráfico, isso foi eles fizeram 100 anos de estudos, né? Até o ano 2000. Então, até o ano 2000, 65% da população mundial, né? Eles se diziam cristãos, né?
E o ateísmo está aqui em cima, 10,5%, se você olhar. Ateísmo, os agnósticos, os que não creem, não creem em Deus ou não creem que nem Deus, nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Então já eram 10% da população mundial. Então isso aí vem crescendo cada vez mais. E nós entramos naquilo que o bispo tinha começado no começo. Eu tinha começado a falar no início, que é o cientificismo. Tá? Para provar que Deus não existe, para provar as teorias ateístas, eles usam essa visão da ciência para quebrar o paradigma da verdade e da racionalidade. Ou seja, eles usam a ciência para tentar provar que fé não existe, que Deus não existe, que tudo é matéria. Então, o que acontece? Muitas vezes eles conseguem provar umas coisas que a gente já dá glória, né? Porque, por exemplo, bispo, você sabia que eles conseguiram provar que perto da guerra, se eu não me engano, foi Josafá que parou o sol, é isso? Oi? Aquele que parou o sol, eu esqueci o nome dele. Josué orou. Josué. A música. Josué. Eles conseguiram provar que naquele dia o sol parou. A ciência comprovou. A ciência comprovou. E aí fizeram uma conta, bispo, só para você ficar sabendo, fizeram uma conta, mais ou menos que hora que dava a hora que Josué estava lá guerreando, dá uma diferença mais ou menos de 2 horas, pelos cálculos deles. Então, é que nem pesquisa eleitoral, é 2 para cima e 2 para baixo. Então, eles conseguiram provar que o sol parou naquele momento. Também foi comprovado pela ciência que Jericó teve um terremoto assim que Josué, assim, meu Deus, está fugindo todo o nome hoje. Assim que o povo de Israel deu as 7 voltas, o mundo teve um terremoto bem na hora. Só que eles falam, isso é provado que não existe Deus. Eu falo, não, é provo que existe Deus. Porque você colocar um terremoto ali naquela hora exatamente que ele deu a 7ª volta, então esse tipo de crença já tá tirada, né? Tá? E aí tem a parte do cientificismo forte. O que é isso? Esse aí são os ateus convictos que eles creem que não existe, que tudo é ciência, que não existe como comprovar que existe fé, que não existe como comprovar que existe Deus, como comprovar que não existe espírito. Se a ciência não provar, eles não acreditam, tá? E tem o cientificismo fraco. O que é isso? Eles defendem que a ciência prova tudo, mas eles também creem que em algumas coisas a ciência não consegue comprovar, ou seja, a ciência não consegue explicar. Então, eles, entre aspas, creem que existe fé, que existe Deus, mas é de uma maneira muito fraca, por isso é chamado de cientificismo fraco. E aí a gente entra naquilo que o bispo estava falando anteriormente, né? Qual o desafio da igreja hoje em relação ao ateísmo, ao materialismo? Porque, primeiro, eles estão ensinando quem? Os nossos jovens. Você já notou que é muito difícil os nossos jovens quererem ter um contato com a igreja de forma mais séria? Por quê? Porque isso aí está sendo implementado nas escolas. Esse ateísmo está sendo colocado nas escolas, de forma que eles não estão percebendo que estão aprendendo a ser um ateu. Né? Nós precisamos, como igreja, capacitar os nossos jovens para embates no ambiente acadêmico.
Como que ele vai provar lá dentro da faculdade ou da escola que Deus existe? Isso nós temos que instruir nossos jovens como fazer isso. Temos também um outro desafio, que é evangelizar os materialistas e os ateus, que eles são muito taxativos. Temos também que discutir ateísmo sem criar barreiras necessárias com a pessoa confrontada. Ou seja, nós precisamos confrontar a pessoa de uma forma que ela não se sinta ofendida. Porque senão, dali você perdeu toda a razão e você não consegue provar para ela que Deus existe. Né? E preparar a igreja para a defesa da fé no campo da razão. Ou seja, que a pessoa consiga explicar com palavras o que é a fé e que Deus existe. Tá? Aqui são mais alguns livros, né, que eles têm aí divulgado, né? Tá, Filosofia e Cosmovisão Cristã. A Fé na Era do Ceticismo. Gente, é uns livros assim. Então, o materialismo, o ateísmo e o neoateísmo são apenas derivados de dúvidas. Na realidade, eles não conseguem comprovar nada do que eles pregam, né? Eles não conseguem comprovar que não existe Deus. Se eles não, eu fico eu fico mais enfatizado com essa questão. Por exemplo, se eles não conseguem provar que existe Deus, a premissa deles já caiu por terra. Porque eles falam que Deus não existe. E como eles provam que Deus não existe? Então eles não conseguem comprovar. Então, para mim, essa premissa já acabou. Né? Até mesmo dentro dos ateus, percebe-se que a escolha do ateísmo, por incrível que pareça, é uma questão de fé. Eles têm que crer que Deus não existe. Eles têm que crer nas coisas da vida, né? E a ciência não é quem define o que é verdade no campo da metafísica ou da espiritualidade. Então, existe um campo espiritual, existe um campo metafísico, que a gente, onde estão os espíritos, o espírito de Deus, o espírito da morte, todos os espíritos são citados na Bíblia, e eles não conseguem definir em que não é verdade essa questão. E a nossa batalha não é apenas no campo da razão, mas também no campo espiritual. Né? Portanto, estejamos preparados para qualquer pessoa que questionar a nossa razão e fé. Então, aí entra naquilo que eu falei, que a igreja precisa preparar os irmãos para que ele tenha, é o que nós estamos fazendo aqui, uma defesa racional da fé. Como que a fé existe? Por que a fé existe? Você provar para a pessoa, peraí, isso aqui aconteceu. Você comprova cientificamente que isso é possível? Ele vai falar, não. Então é a fé, é Deus, né? É dessa maneira. Alguma colocação aí, bispo? Não, está bem colocado. Então, a conclusão que nós chegamos que o materialista e o ateísta, eles são perigosos para o evangelho. Pessoas que vão nessa filosofia deles aí, tá toda enroscada, porque biblicamente nós cremos que existe um Deus criador, que é criado por nós, somos formados. A própria ciência comprova que nós fomos criados do pó da terra, né? Todos a ciência comprovou que o que tem na terra tem no corpo humano: magnésio, potássio, oxigênio, nitrogênio e tantas coisas. O que tem na terra tem no corpo humano. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e foi criado do pó da terra. Então a própria ciência ela diz isso, né? E como que o ateu, ele não, se ele acredita na ciência,
Então ele tem que acreditar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem só foi criado ser vivente por causa do fôlego de vida que Deus deu para ele. Como que isso a pessoa. Então, eu acho que cai por tudo por terra o ateísmo e o materialismo a respeito disso, da criação do ser humano, imagem e semelhança de Deus. Né? Só isso aí, o ateísmo e o materialista já cai por terra. Também foi uma lição esclarecedora de alguns pontos que a gente não entendia, eu mesmo, algumas coisas aí que foi benéfico para. Chegamos ao final dessa aula que vem, eu nem. As sutilezas das ideologias contra a família. Que legal, hein? Quero ver se essa aula eu consigo dar. Meus horários tá meio complicado, mas vamos ver se a gente consegue, porque isso é muito importante, né? Essa aí é uma das aulas mais importantes. Essa e a outra lição, né? Que é a revitalização da Bíblia, né? Então, são duas lições muito importantes que a gente precisa estar aí atento, né? Eu vou ver se Deus prepara para eu dar essa aula na semana que vem. E ele há de preparar. Tá tudo. Orem pela bispa, dia 18. Ela vai passar por uma cirurgia, foi adiada devido a alguns problemas, mas agora já está marcado, né? Vamos orar para que Deus abençoe ela, né? Que dê tudo certo. Amém. 25, desculpa. É dia 25. É 25 ou 28, Henrique? Deixa eu marcar aqui. Peraí. Aí eu perdi a data. Porque eles marcaram umas 4 vezes. Mas tudo certo. Nós passamos por um processo de Covid, mas já deu os 15 dias aí, já estamos de volta, né? As igrejas aqui, nós já higienizamos a igreja, mas o chute surgiu aqui mais no Parque Novo Oratório, né? Então nós ficamos aqui sem o culto, mas já está tudo organizado, tudo pronto para a Santa Ceia de domingo. Também aqui na igreja matriz vamos ter Santa Ceia domingo. Eu peço aos irmãos que, se puderem, não é obrigatório, mas se puderem, é bom usar máscara, porque nós estamos com um surto aí que está terrível, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então é bom, usa a sua máscara, continua passando álcool gel, lá na igreja tem o álcool gel, e se prepare, né? E domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor para a glória do nosso Deus. Ô, bispo, deixa eu falar, qual foi o sintoma que o bispo sentiu quando achou que estava com Covid? Nada. Nada? Nada, eu só fiquei sabendo que eu tive Covid porque eu estive com uma pessoa que pegou Covid aqui no Parque Novo Oratório, e depois eu comecei a sintomas assim, eu senti sintoma de gripe, normal. Sabe aquela gripe que tá todo mundo pegando? Tosse e tal, né? Aí eu resolvi fazer o teste, aí deu Covid, né? Mas o sintoma mesmo foi só gripe forte. Garganta nada? Oi? Garganta nada, dor de garganta? Não, garganta, problema do ran na garganta, tosse, né? Mas eu achava que era uma gripe normal. Mas como a pessoa pegou, aí a gente... nós fomos fazer o teste, né? E estava comprovado que... Então, nós já afastamos no mesmo dia, não tivemos mais contato com ninguém, mas agora já não tem mais nada. Fizemos teste, está tudo normal, estamos de volta aí. Então, os irmãos, por favor... se sentir alguma gripe, alguma coisa, fique em casa, depois faz um teste aí que é melhor, viu? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, agradecemos aí a participação, a atenção, né, de vocês nessa aula. Fico aberto aí no WhatsApp para algumas perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre ateísmo, sobre gnosticismo, sobre agnósticos, que é uma coisa que está muito na moda, você vê aí muitos artistas aí em podcast, fazendo entrevistas, falando que são agnósticos, né? O que é isso, irmão? Os caras não sabem nem o que é isso. Vai na onda dos outros. Vai na onda dos outros. Então, é mais fácil falar que ele não crê em nada do que ele tomar uma posição perante Deus, né? Então é complicado. Mas se alguém tiver alguma dúvida,
pode me chamar no privado, ou se quiser fazer pergunta lá no grupo, fica à vontade, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, pelas bênçãos que tu nos dá, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que tu está colocando em nossa família, Senhor, a irmã Isabel, o nosso bispo, Senhor, todos que estavam doentes, que estão melhorando, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Senhor, toma conta das nossas vidas, dos nossos cultos nesse domingo, e para a tua glória nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a Fique com todos. Deus. É domingo.